Bom dia, oitavo. Vamos lá para mais uma correção daquele conteúdo de notação científica que a gente ficou de corrigir, né? Eu pedi para que vocês tentassem fazer a página 117, 118, né? E eu vou estar corrigindo essas agora, ok? Então, eu quero que vocês efetuem os cálculos, né? Efetuar os cálculos dessa página 117, que é esse restante. Então, vamos lá. Observe aqui que tem um sinal de divisão e multiplicação. E a gente falou que primeiro multiplica e depois divide. Só que a gente tem uma particularidade aqui naquela operação de bases iguais na divisão, bases iguais na multiplicação, né? Que é repetir, no caso da divisão, repetir a base e subtrair os expoentes, e da multiplicação, repetir a base e somar os expoentes. Então, bora lá, ó. Observe esse modelo que, se eu fosse escrever em forma de fração, ele seria assim, ó. 4 vezes 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 3. Ou seja, esse 10 elevado a 3 não tem ninguém com ele, então é como se fosse vezes 1, né? Então não vai fazer diferença. Aí na hora de dividir, eu tenho que dividir os números, que não estão na base 10, não é a base 10. Então, 10 dividido por 4, eu teria um 4, ok? E nas bases, eu tenho que priorizar aquela regrinha de sinal. Divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, que é 7 tirando 3, né? Então, eu teria aqui, eu colocaria 10 elevado, 7 tira 3 elevado a 4, ok? E se eu for escrever isso efetuando a conta, finalizando, não só deixando em forma de potência, eu teria que botar 4, repetir o número 4 vezes. Esses 4 aqui na base 10 significa que são 4 zeros depois do 4. 1, 2, 3, 4. Isso daria um total de 40 mil, ok? Então, você viria aqui na resposta e colocaria 40 mil. Bom? A mesma coisa eu vou fazer para os próximos, e aí você vai observando a resposta que vai ficar, que é bacana, mas mantenha a forma de notação científica primeiro. Então, vamos lá, repete o 9 vezes. Esses dois 10 a gente vai fazer, repete a base e soma os seus expoentes. Então, quando não tem nada é 1, 1 com mais 4, 5. Aí eu vou botar o número 9, que eu tenho que efetuar, não mandou deixar em notação, então repete o 9 e 5 zeros atrás dele. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho contando de 3 em 3 para ler o número. 1, 2, 3. Então vai ser 900 mil é a resposta final. A mesma coisa eu vou continuando aqui, ó. 6 vezes 10, só que agora a divisão de mesma base, ó. É menos 5 menos 10. Então, quando eu faço menos 5 menos 0, desculpa que eu falei 10, é menos 5 menos 0, eu teria o menos 5 no final. Então, eu tenho aqui, ó, menos 5, tá? E isso vai ser o quê? Quando é menos, eu tenho que andar para lá. Ou seja, eu tenho que deixar o 6 aqui, que ele vai ser contado, porque a vírgula tá aqui. Então, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, conta com o número 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vírgula, 0, esse 0 não é contado nesse 5. Por isso que a resposta é 0,0040 zeros e o 6, tá? Então, vamos continuando aqui para finalizar. A gente vai ter, repete 8 vezes 10. Aí tem, na multiplicação, somos expoentes. Então, eu teria menos 1 mais 4. Aí tem que priorizar a regra de sinal. Repete sinal do maior e subtrai. Então, daria 3 positivo. Por isso que a resposta seria 8 com 3 zeros depois. Por isso que vai dar 8 mil. Aqui a gente tem 7 vezes 10.
Aí agora, como é multiplicação, eu vou somar os expoentes. Aí eu tomo cuidado, ó. 2 mais menos 6. Cuidado, que é 2 mais menos 6, que menos 6 é do número. Então, menos com mais dá menos. Aí eu tenho que fazer, por fim, 6 tirando 2. No meu resposta de expoente final seria 2 menos 6, que isso daria menos 4, tá? Cuidado, é que seria um menos 4. Aí eu termino a minha conta. Como eu sei que eu vou andar para lá, eu vou botar o 7, que ele vai ser contado, então vai ser 1, 2, 3, 4. Aí esse vírgula, zero, esse zero é só colocado, não é contado. Ok? A mesma coisa a gente conclui aqui. 3 vezes 10, divisão de mesma base. Repete, subtrai os expoentes. Então, vai ser 11 menos 5. Se fosse o menos 5 aqui, eu teria que ser menos menos. Então, cuidado. 11 tira 5, vai me restar 6. Então, eu vou ter que botar 3 e 6 zeros atrás dele, porque é positivo. Se fosse negativo, teria que ir para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 3 milhões de resposta, com a resposta aqui. Ok? Então, agora a gente vai concluir correção da página 118. 118, bora lá. Vou pausar para a gente dar continuidade. Voltando, galera. Então, na página 118, a gente vai concluir. Então, ó, escreva os números de cada situação em notação científica. Então, eu tenho 1 milímetro corresponde a 0,1000001 quilômetro. Eu vou botar isso em notação. Então, já falamos que eu vou colocar meu número 1, ok? Vezes a base 10, que é para representar a quantidade de algarismos que eu vou andar. Então, como eu vou vir para cá, eu vou usar um sinal de menos para indicar no meu expoente, né? Quando eu vou para minha direita. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não poderia parar antes, porque senão ficava 0,1 e aí não obedeceria a minha regra, que é menor que 10 e maior ou igual a 1. Essa é a regra que a gente tem que deixar para esse número aqui na frente, ok? Agora a gente tem 5 centigramas, corresponde a 0,00005 do quilogramas. Então, a gente vai botar o número 5 vezes 10. Como eu vou andar para lá, eu sei que é negativo. Agora, quanto? Vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5, porque eu não posso parar antes, ficar 0,5, não chegou a 1. Aí, agora aqui, o vírus da hepatite E, que mede 0,000029, é transmitido principalmente pela ingestão de água contaminada, ok? Então, a gente vai botar em notação científica. Aí a gente pode escrever assim, ó. Se eu parar com a vírgula aqui depois do 9, vai dar 29, então vai passar de 10. Então, o ideal é parar com a vírgula aqui no meio. Então, eu já escrevo aqui, ó, 2,9 tá entre 1 e 10. Aí, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Agora, assim, ó, cada partícula de fumaça mede cerca de 0,001 centímetros. Então, a gente vai ter aqui, ó, 1 vezes 10, 1, 2, 3, 4, porque 1 não pode. Então, seria menos 4. Ok? Agora, aqui ele pergunta, manda fazer, ó, determina o resultado de cada expressão com a notação científica. É multiplicar isso, mas só que em notação científica. Então, o quê? Eu vou fazer cada um desses em notação científica e botar o resultado no final, que é melhor, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar 7, eu vou deixar 7 vezes 10 elevado, ó, a
1, 2, 3, 4, 5. Negativo, menos 5, porque eu andei para lá. E se eu botar a vírgula aqui, vai ficar 0,7, que não pode. Vezes 5, vezes 10. Ou seja, eu vou ver quantos zeros tem aqui depois do 5. 3 positivo, aqui. Aí eu posso fazer a conta assim, ó, terminando com ela assim, ó. Vai ficar 7 vezes 5, 35. Ok? Vezes 10, repete a base, e somos expoentes. Então, seria menos 5 mais 3, porque como ele é positivo, eu não me preocupo aqui com o sinal. Isso vai dar menos 2. Aqui seria menos 2. Ok? Só que ele quer saber, determine o resultado de cada expressão com notação científica. Então, tem que deixar em notação científica. Eu posso deixar assim, mas como esse 35, ele não obedece às características, eu teria que mexer nele, né? Então, como tá menos aqui, eu teria que, por exemplo, se for menos, e aqui tá 35, eu teria que andar com a vírgula para lá, né? Para ter voltado. Então, eu teria que voltar 1 e eu descontaria mais 1 aqui, ok? Mas vou fazer isso no final. Primeiro eu vou fechar aqui primeiro as correções para ficar mais prático. Deixa eu botar primeiro todos os modelos de notação científica. 1,1 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser vezes 10 elevado a 6 positivo. Vezes 8 vezes 10. Eu vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Menos 4, porque eu fui para lá. Aí eu faço 1,1 vezes 8 depois. Vou deixar isso pro finalzinho aqui, só vou arrumar eles, ó. 5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Menos 4, porque eu andei para lá. 6 vezes 10 elevado a 3, vezes... Esses vezes eu vou fazer pro final. Então, 3 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Negativo também. Ok? Então, bora lá agora, mais pertinho aqui. Vamos ter aqui, ó. 8 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 positivo. Ok? Vezes 1 vezes 10 elevado a 1, 2. Menos, deixa eu ver aqui, menos 2. Vezes 9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. 3 negativo. E esse último aqui vai ser 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Aí agora eu vou ter que me preocupar com essa conta aqui, de resolver elas. Ok? Ou seja, eu multiplico agora os números da frente e faço as propriedades de potência em cima. Ok? Deixa eu organizar meu papel e a gente segue as correções. Então, voltamos para finalizar aqui, né? Se eu fosse escrever esse número normal, ele seria, se o número 35 tá aqui e a vírgula tá aqui, eu teria duas casas, seria 0,35, esse número. Mas como eu não posso manter esse 35, porque ele tá maior que 10, o certo seria a notação científica terminar assim, ó. 3,5, porque tá entre 1 e 10. Então, porque eu vou passar uma casa só. Vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Essa seria a resposta correta. Agora, vamos para os próximos, ó. A letra B, eu tenho que multiplicar 1,1 por 8. Então, vou fazer aqui, ó. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Uma casa depois da vírgula na conta, então, vou deixar uma aqui para trás. Então, eu finalizo com 8,8 e ok, porque tá entre 1 e 10.
vezes 10. Como aqui é multiplicação de mesma base, somos expoentes, ó. Então, ficaria aqui, né? 6 mais menos 4, porque é menos 4. Então, tem que tomar muito cuidado com a regra de sinal. Mais com menos, menos. Então, terminaria 6 menos 4, ok? 2. Aí, finalizaria aí, não teria problema. Aqui, na letra C, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Eu teria 90. 90 passou de 10, né? Mas vamos finalizar aqui depois. Esse seria o correto para a letra B. E esse seria o correto para a letra A. Tome cuidado de, se ficar embolado assim na apostila, bota no caderno, tá? Para se organizar. Isso aqui estaria botando no caderno, ok? Faz um link direitinho, cria um símbolozinho, fala caderno, escreve assim, ó, a número 3, caderno. Aí você continua no caderno, tá? Para não ficar nunca embolado as suas ideias para estudar. Então, aqui estaria, ó, eu teria menos 4 mais 3, isso aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho 3, ó. Na letra C eu tenho 3 bases 10, então tem que tomar cuidado na hora de fazer. Então, menos 4 menos 3 ficaria menos, ó, 4 eu vou tirar o 3, menos 1. Só que vai dar de cara com mais com menos aqui, vai daria menos 5. Então, por fim, meus expoentes ficaria menos 1 com menos 5 daria menos 6. Ok? Isso aqui, se eu fosse fazer o número normal, esse seria um número assim, ó, eu teria que deixar o 90 aqui e jogar 6 casas para lá. Então, ó, uma, conte saindo daqui, né? Porque a vírgula tá atrás do 90. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui não conta. Então, se eu for botar na notação científica, 90 não pode. Então, o mais correto seria concluir isso assim, ó. Uma casa, duas casas, 3, 4, 5. Então, seria 9 vezes 10 elevado a menos 5, ok? Esse é o correto, porque eu tenho que manter as mesmas regras anteriores. Agora, a letra D, por fim, é 8 vezes 1, depois 8 vezes 9, dá 72. Já fiz. Igual aqui, 6 vezes 5, 30. Por isso que eu fiz já o final. Então, aí agora 72 vezes 4 para fechar. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Então, aqui eu tenho 288. Então, ainda não está também na minha anotação científica certinho. Mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 base 10 para poder fazer minha conta. Então, eu tenho que tomar cuidado de fazer primeiro as que estão se multiplicando e, por fim, aqui essa última que está dividindo. Então, olha lá, vamos lá. Ó, 7 mais com menos, menos seria 7 menos 2. 7 menos 2, 5 positivo. Aí, mais com menos, menos. Então, 5 positivo, que vai sair daqui. Com menos 3, essa primeira base minha termina como 2, que 5 menos 3, 2. Aí, aqui eu vou fazer regra de divisão, que tá faltando. Então, eu teria um número, que eu ainda não fechei, repete a base e subtrai os expoentes. Então, tem que tomar cuidado que o menos que eu colocar no meio da subtração faz regrinha com esse. Menos com menos, mais. Então, seria 7 por fim, né? Ok? Mas eu tenho que tomar o cuidado aqui que esse que era negativo, eu tive que andar para lá, né? E esse que é positivo, eu tenho que andar para lá. Então, se eu fosse escrever esse número normal, ele seria assim, ó. Ó, ele estaria assim, quer ver? Como se fosse 7 zeros depois dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aí eu preciso botar na notação científica mais correta, porque esse número está muito alto na frente, ele só pode entre 1 e 10. Então, a gente tem que vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar 2,88 vezes 10 elevado a 9. Aí ficaria o mais correto, ok? O que eu peguei mais um pouquinho, ó, 7, 8, 9. Professora, precisa sempre escrever ele assim para enxergar melhor? Não necessariamente, cabe vocês a fazer direitinho, tá? Então, eu aconselho assim, vai pausando o vídeo, vai copiando, vai tentando entender. Vídeo é bom por isso, né? Que você pode pegar a explicação e voltar muito. Agora, vamos lá para o 4 para a gente fechar, porque essa correção já está um pouco gigante. Ó, ele fala que a cada 1 grão, ele pesa 2,8 vezes 10 elevado a menos 2. E ele já tem o peso aqui total da quantidade de grãos que deu aqui, só que ele não sabe quanto que pesa cada... quais foram os valores, quantos grãos tem aqui. Então, para isso eu faço, ó, se 1 grão pesa 2,8 vezes 10 a menos 2, esse peso que deu aqui dessa quantidade de grãos, eu não vou saber quantos grãos, então eu faço a multiplicação cruzada. Foi o que eu fiz, ó. Eu vou pegar 2,8 vezes 10 a menos 2, vezes um valor desconhecido, que a gente chama em x, né, para nossa matemática, vezes esse valor, 2 vezes 10 ao quadrado. Como está multiplicando com x, vai passar dividindo. Então, o final fica assim, 2 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2,8 vezes 10 a menos 2. Então, ao dividir o valor do meu peso aqui que eu dei pelo valor de 1 grão, o peso de 1 grão, esse número aqui, ele vai ficar, que eu já fiz ali, 0,7143 vezes 10 elevado, ó. Na divisão, subtrai expoentes. Então, como eu vou colocar um sinal de menos e aqui já tem menos, menos com menos mais. Então, vai ficar elevado a 4. Aí, 4 é voltar 4 casas para a direita. Por isso que vai ficar a sua resposta igual tá ali. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar 7.143 grãos, ok? Então, essa é a resposta que já até tá no seu livro aqui, ó. 7.143 grãos. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Eu pesei essa quantidade de grãos, deu 5 vezes 10 elevado ao quadrado, ou seja, deu 500, né? 500 gramas, meio quilo. Aí eu vou fazer a mesma regra, ok? Então, se eu pegar o total que pesou, ok? Dividir pelo total de quanto pesa um grão, eu vou ter essa resposta. 5 dividido por 2,8, ele vai dar aproximadamente 1,47857 vezes 10 a quarta também. Como eu tenho que andar para lá, então vou andar 1, 2, 3, 4. Isso vai ficar 17.857, ok? Que também já está no seu livro aqui, ó. Ou seja, essa quantidade, ele pegou e pesou 1 grão, deu isso. Aí, ele quer saber quantos grãos tem aqui, ele pega a quantidade de peso e divide pelo peso de 1 grão, que aí sempre vai achar, ó. Esse aqui caberia, aqui dentro, 7.143 grãos. Aqui, como eu já aumentei a quantidade, ó, quantos grãos vão caber? 17.857 grãos, ok? Aqui já é uma maneira de decompor o número 46.892. Ó, o que ele fez? Cada um colocou em notação científica. Cada posição, a ordem aonde está o número, colocou em notação científica. Igual o 2, como é a unidade, ó, não tem vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, como todo número é 0 elevado a 0 é igual a 1, ele botou só 10 elevado a 0. Isso vai decompor todos esses números também, ok?
O ideal é que você escreva cada um deles no formato das classes e ordens, ok? Então, vou dar o primeiro exemplo e vocês vão concluindo aí, ok? Então, seria assim, ó, 50 mil. Esse 5 representa 50 mil. Esse 3 aqui representaria 3 mil, ok? Esse 4 aqui representaria 400. Esse 4 aqui representaria 40, ok? E aquele 9 ali, normal. Aí você coloca a notação científica em cada um, ok? Ele só quer que coloca em notação científica cada um deles, tá bom? Então, eu vou estar fazendo os outros e mostro a vocês, tá? Para não ficar muito extensa essa correção. Então, vamos lá, oitavo, ó, finalizei aqui. A gente tem a letra A, ó, eu peguei 1, 2, 3, 4, coloquei na base 10. 3, coloquei na base 10, 2, coloquei na base 10, 1, coloquei na base 10, então 10 elevado a 1 dá 1. E como eu não posso ter aqui nada de zero nesse aqui, não, ele termina com a unidade 9, então é 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, então não muda nada. A mesma coisa eu fiz para os próximos. Igual aqui, ó, era 200, então como eu sei que era 00, eu botei 10 elevado ao quadrado. Aqui era 80, como eu sei que era um zero, 8 vezes 10 elevado a 1. Como eu sei que o 6 tem que ficar sozinho, então é 6 vezes 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Aí eu fiz os próximos, ó, tá vendo? A mesma coisa eu fiz para os próximos, tá? Ó, aqui todo número elevado a zero é igual a 1, né? Então, precisava de 1. Como aqui eu precisava do zero, eu não poderia fazer 10 elevado a zero. Eu pensei, 10 elevado a zero dá 1. Então, 1 vezes 0 daria 0. Eu poderia, mas se você não quiser deixar sem nada também, pode finalizar aqui. Porque já termina em 80 lá. Tá bom? E a gente fecha, ó. Você pode copiar aqui do vídeo e colocar no seu caderno. Ok? Esse modelo aqui não precisa praticar muito, é só para praticar. Aqui ele pede mesmo para praticar cada classe dessa ordem, de forma que cada um deles vira notação científica. Ok? Então, bons estudos. Desculpe pela correção longa, porque é um assunto importante, detalhado. E a gente segue as correções essa semana, ok? Bons estudos.